Olá. Olha, preparem-se porque o mundo da F1 tá pegando fogo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo aqui numas fontes que estão agitando tudo. É isso aí. A ascensão, assim, meteórica da McLaren, o futuro do Verstappen que parece... incerto, né? E até umas controvérsias técnicas aí. Sem dúvida. O que a gente viu, especialmente depois de Miami, sugere uma possível mudança nas forças, né? Nossa ideia aqui é investigar como essa inovação da McLaren pode estar mexendo com a Red Bull, com o Verstappen, o que os dados mostram mesmo. Ok, então vamos lá. A McLaren chegou em Miami com um ritmo, nossa, quase 0,9 segundos mais rápida por volta em alguns momentos. Isso segundo as fontes, claro. Exato. Como é que explica isso? Há pouco mais de um ano eles estavam, tipo, em lugar nenhum. O próprio Christian Horner admitiu. Disse que eles estão em outra liga. É a grande questão, né? Será que é só admiração ou já tem um joguinho psicológico aí, talvez insinuando alguma coisa? Pois é. O que parece, analisando as fontes, é uma combinação de coisas. Lembra daquela história no começo de 2024? Das asas flexíveis? Lembro. Aquela exploração das brechas, né? Como descreveram, tipo, elasão fiscal, não evasão. Isso, bem nessa linha. Agora, a suspeita que tá rolando, que o Jos Verstappen levantou e que a Red Bull parece estar até investigando com câmera térmica, é um gerenciamento de pneus que parece, assim, quase mágico. Mágico. Como assim mágico? Bom, a teoria que circula, baseada nessas fontes, é que eles teriam dutos de freio especiais que conseguem resfriar partes específicas ali da roda, sabe? De um jeito muito eficiente durante a corrida. Ah, entendi. Para manter o pneu na temperatura ideal por mais tempo. Exatamente. Sem estragar o aquecimento rápido no começo, que é super importante. Falam até de imagens térmicas mostrando pontos azuis, frios, ali nos tambores de freio da McLaren. Bem diferente do laranja ou vermelho dos outros carros. Caramba. E aí entra o Jos Verstappen criticando a FIA pela demora em regras mais duras para as asas, né? Que só vem lá para a Espanha. Isso. Ele sugere que essa demora deu uma vantagem para a McLaren no começo. Claro, são alegações, né? Mas é naquela área cinzenta que a F1 vive, né? Onde se ganha campeonato muitas vezes. Exato. A genialidade na F1 muitas vezes é isso, achar essa brecha antes que fechem a porta. É a natureza do esporte. E com a McLaren voando assim, os pilotos ficam em foco total. A gente viu Piastri em Miami e, nossa, como inteligência de corrida contra o Verstappen chamou a atenção, né? Impressionante mesmo. Enquanto o Lando Norris, que é rapidíssimo, pareceu ter um pouco mais de dificuldade ali em certos momentos. E tinha até umas imagens dele bem pensativo depois. As análises comparam muito isso. Destacam a paciência do Piastri, essa visão de jogo, essa mente 4D que falam, né? Para lidar com a agressividade do Verstappen. Mente 4D boa. O Norris tem velocidade pura, isso ninguém nega, mas as fontes argumentam que talvez ele precise refinar um pouco a execução, a defesa, ainda mais com o Piastri mostrando essa força mental, essa precisão nas ultrapassagens. A gente viu na China contra o Hamilton e agora em Miami contra o próprio Max. Essa briga interna na McLaren, ou só o fato deles estarem subindo tanto, tá mexendo com as outras equipes? Lá no meio do pelotão, por exemplo? Com certeza mexe. As fontes falam de turbulência na Alpine. Parece que o Jack Durham pode perder a vaga de reserva para o Franco Colapinto. E o chefe da equipe júnior deles, o Ollie Oaks, pediu demissão. Sério? Sim. Especula-se que pode ter a ver com a influência do Briatore crescendo lá dentro. Mostra como uma coisa puxa a outra no paddock, né? Afeta carreiras, tudo. Falando em uma coisa puxar a outra, com a Red Bull agora sentindo a pressão da McLaren, o que isso significa para o Max Verstappen? A especulação sobre o futuro dele tá a mil, né? Tá demais. E as fontes trazem uns detalhes assim bem interessantes. Falam muito de uma cláusula de performance no contrato dele. Ah, é? Qual? Parece que se a Red Bull não estiver entre as 3 melhores equipes no campeonato até as férias de verão, ele estaria livre para sair. Livre? Uau! E aí junta isso com a McLaren subindo e principalmente as mudanças enormes de motor para 2026. Que podem bagunçar tudo de novo. E figuras como Damon Hill, Franz Tost estão sugerindo que talvez um ano sabático fosse uma jogada estratégica para ele. Um ano sabático tipo o Prost 92, esperando o carro certo da Williams. Que paralelo. Exatamente. E a Red Bull, o Helmut Marko parece confiante que ele fica, pelo menos até 2026. Mas as fontes notam que ele não crava até 2028, que é o fim do contrato. E a Mercedes? O Toto Wolff continua de porta aberta. Continua, publicamente pelo menos.
Dizem até que talvez sacrificasse o George Russell se tivesse a chance de pegar o Verstappen. Já Aston Martin hoje parece menos provável. Então o cenário é esse. McLaren voando baixo, mas com essas dúvidas técnicas sobre asas e freios pairando no ar. Exato. Uma disputa interna de talento puro contra inteligência tática entre Norris e Piastri que tá ótima de ver. Muito boa. E o futuro do tricampeão Verstappen mais em aberto do que nunca. Com a sombra de 2026 e essa possibilidade real de ano sabático ou uma troca bombástica. O tabuleiro da F1 está se mexendo e muito. Isso tudo levanta uma questão importante, sabe? Que está em várias dessas fontes, nesse esporte que vive no limite da engenharia, do regulamento. Onde é que fica a linha entre a genialidade técnica e, bom, a exploração talvez oportunista dessas áreas cinzentas? Boa pergunta. E como que a FIA, quem comanda o jogo, deve agir quando o equilíbrio de forças muda tão rápido? Ainda mais quando surgem alegações como essas que a gente mencionou, sobre possíveis conflitos de interesse ligados a quem é dona das equipes. Fica essa reflexão, né, sobre a alma da competição na Fórmula 1.